Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise tática. Esse material é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto ENAC Turmo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no caderno 33, que trata de atos unilaterais e títulos de crédito. E olha, esses são temas quentíssimos, de alta complexidade e que a FGV adora cobrar. Então, o que a gente preparou aqui não é só um resumo, é um guia tático, um caminho direto para dominar os pontos que realmente fazem a diferença na hora da prova. Certo, vamos ao nosso plano de batalha de hoje. Ele é bem claro. A gente começa entendendo as regras do jogo dos atos unilaterais, depois avança para os princípios que sustentam os títulos de crédito. Na sequência, vamos dissecar a diferença que é crucial entre endosso e cessão. Aí a gente decodifica a briga boa do STJ sobre protesto e, para fechar com chave de ouro, uma revisão tática de alta velocidade. Preparados? Então vamos lá. Primeiro ponto, atos unilaterais. O nome já dá a dica, né? Aqui o jogo é diferente. A gente não precisa de um contrato, de um acordo entre duas ou mais pessoas. Nada disso. A simples declaração de vontade de uma única parte já é o suficiente para criar uma obrigação, um efeito jurídico que vincula essa pessoa. E o exemplo mais clássico que a gente tem é a promessa de recompensa. Sabe aquele cartaz de procura-se um cachorrinho perdido, recompensa-se? Pois é, a partir do momento em que essa promessa é feita de forma pública, quem prometeu está legalmente amarrado ou obrigado a pagar a recompensa para quem encontrar o cachorro. A palavra-chave aqui, que liga tudo, é publicidade. Agora, presta muita atenção, porque aqui mora uma das armadilhas favoritas da FGV. A pergunta é, dá para voltar atrás para revogar essa promessa? A lógica é bem direta. Primeiro passo, a promessa tinha um prazo? Se a resposta for sim, esquece. Ela é irrevogável até o fim desse prazo. Agora, se não tinha prazo, aí sim, ela pode ser revogada. Só que tem um mais gigante. A revogação precisa ter exatamente a mesma publicidade do anúncio original. Se anunciou no jornal, tem que revogar no jornal. Senão a promessa continua de pé. Vamos para outro cenário clássico de prova. Imagina só, alguém vai lá e paga uma dívida que na verdade já prescreveu, ou seja, o credor não poderia mais cobrar essa dívida na justiça. A grande questão que a prova vai te jogar é, essa pessoa que pagou, pode pedir o dinheiro de volta alegando que foi um pagamento indevido? E a resposta é um sonoro e definitivo não. E essa, pessoal, é uma das maiores cascas de banana de direito civil. Uma dívida prescrita se transforma no que a gente chama de obrigação natural. Se ela for paga por vontade própria, a lei diz que quem recebeu tem o direito de ficar com o dinheiro. É o princípio da solute retentio. Pagou, já era, não tem direito à devolução. Fim de papo. Ok, vamos virar a página. Agora nosso foco muda para a teoria geral dos títulos de crédito. Pensa neles como a espinha dorsal do direito comercial, aquilo que faz a economia girar, tudo conforme definido lá no nosso Código Civil. A definição é um clássico, uma importação direta do mestre italiano Cesare Vivanti. O que ela quer dizer? Que o título de crédito é o próprio documento. O papel ou o arquivo digital é a materialização do direito. Sem ele, em regra, você não consegue cobrar. E esse direito tem duas características mágicas. Ele é literal, ou seja, vale exatamente o que está escrito, e é autônomo, o que significa que ele circula livre dos problemas das relações passadas. E aqui, outra pegadinha muito comum. A FGV adora colocar na prova que um título emitido em branco é nulo, e isso está errado. A súmula 387 do STF já pacificou o assunto. A emissão em branco é como se fosse um mandato embutido, uma autorização que o devedor dá para o credor de boa-fé preencher o que falta antes de cobrar ou protestar. É um ato totalmente válido. Beleza, agora que a gente já sabe o que é um título de crédito, vamos ver como ele passa de mão em mão. E esse é um ponto que exige atenção máxima, porque confundir endosso com cessão civil de crédito é um erro que pode custar caro na prova. Esse quadro, como o professor Lessa sempre reforça, vale ouro. As diferenças são brutais. O endosso, que vive no mundo do direito cambiário, é ágil, a notificação do devedor não é necessária e as defesas pessoais que ele tinha contra o credor antigo não podem ser usadas contra um novo credor de boa-fé. E o mais importante, quem endossa garante o pagamento. Já na seção civil, o filme é outro, é mais burocrática, a notificação do devedor é essencial, ele pode usar as defesas que já tinha e, como regra, quem cede o crédito não garante que o devedor vai pagar. Muita, mas muita atenção aqui. E se alguém tentar ser esperto e endossar só uma parte do valor do título, o que acontece? A lei é curta e grossa. Não pode. E não é que o ato é só ineficaz ou anulável, não. O Código Civil é taxativo. O endosso parcial é nulo.
O título de crédito é um bloco só, indivisível. Agora, a gente vai fundo num cenário de alto risco, muito cobrado em prova. A responsabilidade de um banco quando ele protesta um título indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, botou ordem na casa com 2 súmulas que precisam estar na ponta da língua. Para entender a confusão, a gente precisa saber qual é o chapéu que o banco está usando. Tudo depende do tipo de endosso. Se for um endosso translativo, o banco comprou o crédito, ele virou o novo dono da dívida. Agora, se for um endosso mandato, o banco é só um prestador de serviços, um mandatário que está cobrando em nome do cliente. Essa diferença é o que define tudo. Vamos para o primeiro cenário. Se o banco recebeu o título por endosso translativo, ele é um novo credor, certo? Então, se ele protesta um título que não podia, a responsabilidade pelo dano é inteira dele. A lógica é simples. Quem se torna dono do crédito também se torna dono do risco. Agora, o outro lado da moeda. Se um endosso foi do tipo mandato, o banco é só um intermediário, um cobrador. A responsabilidade, em regra, continua sendo do credor original, que é o cliente do banco. O banco só vai ser responsabilizado se ficar provado que ele foi negligente, que agiu com culpa ou que extrapolou os poderes que recebeu para fazer a cobrança. Muito bem, chegamos na nossa revisão tática final. Agora é aquele momento de repassar os pontos mais importantes em modo de alerta máximo para garantir que tudo isso fique gravado na memória para o dia da prova. Primeiro alerta: obrigações naturais. Pagou dívida prescrita? Pagou dívida de jogo? Não tem choro nem vela, não pode pedir de volta. A lei protege quem recebeu. Grave o nome, solútil retentio. Alerta número 2, promessa de recompensa. A regra de ouro é olhar para o prazo. Se tem prazo, a promessa é de ferro, irrevogável. Se não tem, até pode revogar, mas a publicidade da revogação tem que ser um espelho da publicidade da promessa original. Terceiro alerta, endosso parcial. Não caia na pegadinha de achar que é só ineficaz ou algo do tipo. A lei é direta e fatal, é nulo de pleno direito. Alerta 4, o duelo do STJ. A responsabilidade do banco depende do endosso. Se for translativo, o banco comprou o problema, então ele responde. Se for mandato, ele é só o mensageiro e só vai responder se falhar feio na missão. E o nosso último alerta, títulos em branco. Lembre sempre da súmula 387 do Supremo. Emitir um título em branco não o invalida. É uma autorização para o credor de boa fé preencher os dados que faltam antes de cobrar. É um ato perfeitamente legal. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!